Olá! Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a língua portuguesa, iniciando o capítulo 13. Vamos lá? O mundo dos youtubers. Nós iniciamos o capítulo 13 com esse tema, falando sobre o mundo dos youtubers. O que isso significa no nosso meio? O que quer dizer youtubers? Observem as imagens a seguir. Nós temos aí 3 imagens. Na primeira, nós temos um grupo de crianças interagindo entre si. Todas elas estão brincando. Elas estão numa brincadeira de roda, brincando de bolinha de gude, cada uma interagindo com a outra. Na segunda imagem, nós temos várias crianças sentadas juntas, porém cada uma num mundinho virtual. Elas estão conectadas com a internet, cada uma com um celular, e ali elas estão assistindo vídeos, tutoriais, jogos, não é? Cada uma dentro daquilo que prefere. Na terceira imagem, a gente observa que uma criança ainda muito pequena está também nesse meio virtual. Observem que ela está conectada através de um tablet, né, na internet, assistindo algo que está prendendo totalmente a sua atenção. Então, a gente observa que na nossa atualidade, desde muito pequenininhos, as pessoas começam a se conectarem e a gostarem desse mundo virtual, através da internet. Isso quer dizer que no capítulo 13 a gente vai falar um pouco sobre essa virtualidade. Atualmente, uma das formas mais populares de compartilhar pensamentos e opiniões na internet é por meio de publicação de vídeos. Então, várias pessoas compartilham vídeos de seu interesse, publicam, gravam por conta própria, dão a sua opinião e fazem esses vídeos percorrerem por várias e várias famílias. Então, as pessoas estão ligadas a outras pessoas bem distantes, mas que elas estão próximas virtualmente. Então, hoje ficou mais fácil você ter contato com alguém que mora em um outro estado, em uma outra região, do que mesmo aquele vizinho que mora próximo à sua casa, né? Através da internet você tem esse contato com essas pessoas. Como, por exemplo, no canal do YouTube você encontra vídeos de diversas maneiras, de diversas formas, né? Diversos assuntos, seja ele qual for. Se você for lá no YouTube procurar um determinado vídeo de qualquer conteúdo, você vai conseguir encontrar. Então, por exemplo, uma pessoa que quer fazer uma comida diferente, ela vai lá no YouTube e coloca pedindo uma receita, um determinado assunto, e ela vai conseguir um vídeo falando sobre. Isso hoje em dia é comum na nossa vida. A publicação de vídeos online transformou-se em algo rotineiro. Várias pessoas no seu dia a dia gravam e postam, publicam vídeos para que seja conhecida por outras pessoas. Então, cabe agora a nós conhecer um pouquinho sobre como fazer esses vídeos. Vídeo. O vídeo é um material em formato audiovisual que tem como objetivo apresentar algo ou alguém ao espectador. Então, quando se produz um vídeo, ele tem um objetivo a ser cumprido, não é? Ele atrair a atenção de alguém. Então, grava-se pensando no seu público-alvo. Geralmente, esse gênero necessita de um roteiro com informações gerais sobre o conteúdo que será apresentado. Então, se você vai gravar um determinado vídeo sobre um determinado assunto, é viável que você conheça bem do que você vai falar, para que você possa, de fato, apresentá-lo de uma forma bem propícia para quem vai assisti-lo, não é? Assim você vai conseguir fazer com que várias pessoas assistam ao seu vídeo. Imagens e sons que compõem o vídeo, conferindo dinamicidade ao conteúdo e tornando o vídeo mais atrativo ao espectador. Não é? A gente tira isso por nós. Quando a gente vai assistir algo que realmente prenda a nossa atenção, a gente assiste com prazer. Quando a gente abre alguma coisa ali na internet que não gosta, que não é atrativo, a gente já muda ali o foco e não quer assistir. Então, as pessoas que trabalham com esse tipo, com esse gênero, com esse vídeo, elas precisam conhecer muito bem
para fazer bem e ganhar o maior público, a maior quantidade de pessoas possível. O vídeo, ele exige uma linguagem formal ou informal, dependendo do público-alvo que se destina. Então, se eu vou, de repente, fazer um vídeo, gravar um vídeo para um público mais formalizado, eu vou utilizar uma linguagem diferente de um grupo de pessoas, um grupo de crianças, de jovens, né, em que eu possa ali usar uma linguagem um pouco mais atrativa para me aproximar do público que eu quero. Então, a escolha da linguagem que você vai utilizar também vai depender do público que você quer conquistar. Tudo isso é importante, todos esses pontos são importantes para que você tenha realmente êxito no seu vídeo. Sua duração pode variar de acordo com a quantidade de conteúdo ou com a necessidade. O que importa, portanto, é que a mensagem seja transmitida de forma completa. Um bom vídeo deve conter introdução, desenvolvimento e conclusão de uma ideia. Você não deve abrir um vídeo, começar a gravar algo e cortar ali pela metade, não é? Fazendo com que a pessoa tenha que assistir um outro para finalizar então a sua ideia. O ideal é que você inicie o vídeo com uma bela introdução, desenvolva o seu conteúdo e conclua a sua ideia ainda no mesmo vídeo. Isso vai fazer com que você tenha êxito naquilo que você está de fato fazendo, ok? Agora que a gente já falou sobre vídeo, nós vamos falar sobre o tutorial. Tutorial é um gênero textual, um gênero que nos ajuda a conhecer muito sobre algo, não é? Então, o tutorial é um gênero em geral elaborado de forma escrita ou audiovisual, que explica o passo a passo para fazer ou produzir algo. Esse gênero, a gente sempre está fazendo uso dele, certo? Então, por exemplo, se eu compro um determinado eletrônico, eletrodoméstico, né? Se eu vou fazer uma receita e eu estou com dúvida na quantidade de ingredientes que eu vou colocar, basta eu assistir um tutorial. Esse tutorial nada mais é do que alguém me ensinando a fazer, certo? Então, é o passo a passo. Quando eu sigo o passo a passo para fazer alguma coisa, eu estou fazendo uso de um tutorial. Lembrando que ele pode ser audiovisual ou também ele pode ser escrito. Por exemplo, aquele manual de instruções, ele é um exemplo de tutorial escrito. Já o tutorial que eu procuro lá no YouTube para fazer uma determinada receita ou como eu fazer, por exemplo, uma peça de artesanato, né? Eu estou usando um tutorial audiovisual, certo? Então, ele pode ser dessas duas formas. É comum que um tutorial utilize exemplos ao longo da explicação, sempre com uma linguagem clara, de modo que todos possam compreender, certo? Então, nesse gênero textual, busca-se fazer com que quem procurou, tá, assistir, ou quem procurou aquele gênero textual para aprender algo, ele consiga de fato ter toda a clareza naquilo que ele quer produzir. Por isso, é obrigatório que seja de simples acesso, de fácil acesso, uma linguagem bem fácil, bem próxima àquela pessoa que está ali para fazer aquilo que se espera, certo? E aí a gente dá início ao nosso conteúdo gramatical do capítulo 13, que é a acentuação. Vamos só dar uma relembrada no gênero textual trabalhado. Nós falamos do vídeo, a produção de vídeo, algo que vai chamar a atenção das pessoas, como nós vimos lá no início do capítulo, nas 3 imagens mostradas para vocês. Se o vídeo não é interessante, ele não vai prender a atenção, então eu preciso produzi-lo de maneira bem atrativa, bem dinâmica, certo? E nós vimos também o tutorial, que nada mais é do que o modo de fazer o passo a passo para se fazer algo. Após ver esse gênero textual trabalhado, nós vamos entrar na parte gramatical, que hoje é a acentuação. A acentuação, ela é extremamente importante na nossa língua portuguesa.
É ela que nos auxilia na leitura de diversas palavras, nos mostrando vários pontos importantes, como, por exemplo, sílaba tônica, sílaba aberta ou fechada, marca também nasalização. Tudo isso a gente aprende através da acentuação. Então, vamos iniciar. A escrita e a fala são muito parecidas, mas não são iguais. Não podemos dizer que a escrita é uma transcrição da fala, pois existem códigos próprios da ortografia e da acentuação que marcam a pronúncia de cada palavra, como a posição da sílaba tônica, por exemplo. Tá? Então, muitas vezes, ao falar uma determinada palavra, se tem dúvida quando se vai escrevê-la. Então, se eu falo, na marcação da minha entonação da fala, eu já sei ali qual é a minha sílaba tônica. Mas na hora que eu vou escrevê-la, como é que eu vou marcá-la? Será que tem acento? Será que não tem? Então, são dúvidas comuns para todas as pessoas que buscam uma escrita, não é? Sempre vão existir essas dúvidas. Agora, nós precisamos sempre estar lendo e estudando para tirá-las. Então, vamos conhecer um pouquinho sobre esse assunto. As palavras formadas por mais de uma sílaba podem ser oxítonas, paroxítonas ou proparoxítonas. Vejam bem, as palavras formadas por mais de uma sílaba, ou seja, duas ou mais. Então, dependendo da minha sílaba tônica, eu vou ter aí ou oxítona, ou paroxítona, ou proparoxítona. Se a minha palavra tem apenas uma sílaba, ela recebe outra nomenclatura. No caso das palavras monossílabas, elas serão classificadas como monossílabos átonos, que são aquelas palavras de uma única sílaba que depende da relação estabelecida com outras palavras para adquirirem sentido. Aquelas classes de palavras que servem para ligar ou substituir algum termo ou ideia. Por exemplo, se é um monossílabo átono, automaticamente ele não tem força, ele não é acentuado. E ele vai precisar da interação com outras palavras para ganhar sentido. Ela, por si só, não tem sentido. E ela serve para ligar termos, ou seja, conjunções, artigos, não é? Então, ela vai ligar alguns termos e, por isso, ela sozinha não tem tanta força assim. Vamos ver um exemplo. Quanto aos livros, decidi que vou vendê-los. Observe aí, quanto aos livros, não é? Aos, preposição a, artigo o, tá certo? Então, aos não é tônico, ao contrário, átonos, por isso não é acentuado. Decidi que vou vendê-los. Observe que o que, ele está ligando decidir e vou. Ele por si só, ele sozinho, ele não tem sentido próprio. Vendê-los também, a gente tem aí o los, tá certo? Então, esse los, vender quem? Vender os livros, não é? Então, aí nós temos um pronome oblíquo, que também só tem sentido quando há essa junção com o verbo vender. Neste caso, a gente observa que as três palavrinhas, os três monossílabos presentes nessa oração, eles não têm sentido só. Eles estão aí para ligar. É um exemplo, então, de monossílabo átono. Outro exemplo é trancou o portão com o cadeado. Observe, trancou o portão, tá? Ó, artigo, sozinho também não tem sentido algum. E com preposição também serve para ligar. São exemplos de monossílabos átonos, certo? Então, só relembrando, monossílabos átonos são aquelas palavrinhas de uma sílaba só que dependem de outras palavras para ganhar um sentido, para estabelecer um sentido, ok? E agora nós vamos conhecer um pouco sobre os monossílabos tônicos. São aquelas palavras também de uma única sílaba, por isso que são chamados de monossílabos, tá? Mas que podem ser acentuadas e possuem um sentido próprio. Pertence a essa categoria alguns substantivos, adjetivos e advérbios. Acentuam-se todos os monossílabos tônicos terminados em a, e,
O, e os ditongos abertos como el, ei, oi, seguidos ou não de S. Quando chegou lá, seu pai não estava só. Observa aí, ó. Lá, pai, não, só. Certo? Então, nós temos exemplos de monossílabos tônicos e que sozinhos eles têm o sentido completo. Pai, por exemplo. Lá, não, só. Observem aí o sentido dessas palavras, ok? Observem também que a palavra pai é um substantivo, tá? Formado por uma única sílaba, mas que tem o seu sentido completo e por isso ele é considerado um monossílabo tônico. E as oxítonas? Quando a gente acentua as palavras oxítonas? Vamos lá. Acentuam-se as palavras oxítonas terminadas em A, E e O, seguidas ou não de S. Terminadas em e ens. Terminadas em es, eu ou eus, oi ou ois, certo? Exemplo, vatapá, café, cipó, também, parabéns e várias outras palavras. É interessante a gente relembrar que as palavras oxítonas, a última sílaba é a sílaba tônica. Então, eu sei que vocês já estudaram esse conteúdo acentuação em séries anteriores, mas vale lembrar que uma palavra ela é considerada oxítona quando a última sílaba dela é tônica. Tá? Então, se a última sílaba dessa palavra é tônica, ela é considerada uma palavra oxítona, acentuada ou não. Então, quem marca aí a tonicidade é a fala. Café, fé. Fé é a sílaba tônica. Neste caso, termina em e por isso recebe acento. Acentuam-se oxítonas terminadas em i e u quando formarem um hiato. Então, se a minha palavra ela terminou em i e u e forma um hiato, ou seja, duas vogais que se separam na separação silábica, então a última letrinha também será acentuada, como Jacareí, Piauí. São exemplos dessas palavras oxítonas que representam aí, que formam um hiato também e são acentuadas, tá bom? Vamos agora conhecer as paroxítonas. Paroxítonas têm como sílaba tônica a penúltima sílaba. E para saber quando se deve acentuá-las, observe as regras apresentadas a seguir. Recebem acento gráfico as paroxítonas terminadas em R, X, N, NS, L, I, IS, us, uns, ei, com ou sem o S, on ou ons, ãos, ans e PS. Exemplo, biquíni, lápis, amável, bônus, pólen, órfã e várias outras palavras. Paroxítonas terminadas em ditongo crescente, seguido ou não de S, também são acentuadas. Família, cáries, colégio, nódoas, série e etc. Atenção! Os ditongos abertos, ei e oi, não devem ser acentuados quando aparecem em sílabas tônicas de palavras paroxítonas, como em ideia, assembleia, heróico e jiboia. E para finalizar, as proparoxítonas. Todas as proparoxítonas são acentuadas. E proparoxítona é aquela palavra em que a sílaba tônica é a antepenúltima, tá? Então, só para lembrar, todas as proparoxítonas são acentuadas. Então, se a minha sílaba tônica é a antepenúltima, ela vai receber um acento. Abóbora, dúvida, gênero, gráfica, hélice, médico,
semáforo e várias outras palavras, ok? E com isso, a gente conclui, a gente termina o capítulo 13 e como atividade eu quero que vocês respondam todas as atividades do capítulo 13. Vão fazendo aos pouquinhos, tá? A gente vai debatendo nas nossas aulas online e vamos esclarecendo todas as dúvidas, tá bom? Então, muito obrigada e até a próxima aula.